alegria, cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus queridos, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos. E nessa feita, iremos estudar a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical deste domingo, que, por sinal, é a última lição do segundo trimestre, a lição de número 13, que tem por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O texto áureo da nossa lição nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. E a leitura bíblica, irmãos, que a lição toma por base, encontra-se na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, do versículo de número 10 ao 20. Se você tiver lição em casa e quiser nos acompanhar, ou tiver a Bíblia, né? Abra sua Bíblia e nos acompanhe. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, que é o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém. Graças a essa lição, que para mim de sumária importância, principalmente nesse período a qual nós estamos vivendo, onde nós iremos aprender a respeito de nos revestirmos das armaduras de Deus, né? Para que, como ele mesmo vai dizer aí no decorrer da lição e do texto que nós lemos, para que nós possamos estar preparados para resistir ao dia mau, né? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Bom, meus queridos, estamos vivendo num tempo onde muitos cristãos têm perecido, né? Agora, perecido por quê? Porque, irmãos, ao meu ver, eles não têm compreendido as verdades contidas no Evangelho de Deus, que são algumas verdades que Paulo, escrevendo esta carta aos Efésios, ele procura esclarecer, assim como nós já temos vistos no decorrer das lições passadas. E nessa, quando Paulo escreve aqui no capítulo 6 aos Efésios, Paulo deseja, irmãos, que seus leitores percebam que as forças destruidoras que atuam nos assuntos da vida cotidiana e que eles devem estar preparados para os ataques do inimigo contra a existência tranquila que levam. Nesse ponto aqui, nesse primeiro tópico da lição, que vem falar a respeito do preparo espiritual do crente,
Até porque nós fomos chamados por Deus e fomos convocados para o seu exército, né? Nós estamos, irmãos, em pleno conflito, em plena batalha. Estamos numa luta travada contra o inimigo de nossas almas, contra o diabo, que é o adversário da igreja. E em meio a essa batalha, existe uma pergunta, né? Que nós devemos procurar responder, que é: como nos preparar para essa batalha? E quando Paulo ele começa explicando no versículo 10 do capítulo 6, ele começa a dizer, né, irmãos? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro, nós temos que procurar nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós temos que entender que em meio a esta luta, esta batalha travada, nós não conseguiremos vencer esta guerra, esta luta, se quisermos lutar com as nossas próprias forças, com as nossas próprias armas, ou seja, com o nosso próprio entendimento. Não tem como nós vencermos essa batalha por nós mesmos. Ou seja, a força para que nós vençamos esta guerra, ela vem de quem? Ela vem de Deus. É Ele quem nos dá força. Você vê que Jesus, quando ele envia os discípulos, lá no capítulo 10 de Lucas, o que é que ele diz? Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Ou seja, Jesus estava ali dizendo que estava dando autoridade aos seus discípulos sobre os espíritos malignos. E a questão aqui, irmãos, que nós também temos que entender é que nós não estamos indo conflitar ninguém. Muito pelo contrário. Nós é que teremos que estar preparados, né, para suportarmos as afrontas que irá vir contra nós. É ele que vem de embate contra a igreja. Não é a igreja que vai de embate contra Satanás. Não precisa ninguém estar caçando ou procurando demônio para lutar. Muito pelo contrário. É ele que irá investir contra nossas vidas, querendo nos fazer parar, querendo que a gente não avance. E nós devemos, irmãos, entender também que só conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína convenção não são suficientes. Não é suficiente contra esse inimigo, esse adversário a qual nós estamos enfrentando, né? Então, é a maneira que nós devemos nos preparar. Primeiro, fortalecendo-nos no Senhor e na força do seu poder. E segundo, revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Que no decorrer da lição, né, que a partir do versículo 14, Paulo começa a descrever essas armaduras, né? E é bem provável, irmãos, que Paulo, para descrever a questão da armadura de Deus, muitos têm dito que Paulo tem se inspirado, porque Paulo aqui estava preso nesse período, né? Estava algemado, acorrentado a um soldado romano. Aí muitos dizem que Paulo buscou inspiração no soldado romano, ele vendo a vestimenta da armadura do soldado preparado para a batalha, para a guerra. Mas é bem possível, irmãos, que Paulo tenha se inspirado no soldado apresentado no capítulo 59 de Isaías,
que ele vê Deus como um soldado, um guerreiro celestial. Bom, meus queridos, e agora aqui no tópico 2, o comentarista da lição, ele vai tratar sobre conhecendo o campo da batalha espiritual. Ou seja, é importante que nós estamos em uma guerra, em um conflito. Então nós devemos conhecer o campo de batalha, devemos saber, ou seja, contra quem nós estamos lutando. Devemos conhecer o nosso inimigo. E primeiro de tudo, né? Estamos vendo que é uma batalha espiritual. Então, nosso inimigo, primeiramente, antes de tudo, ele é um ser espiritual. Ou seja, é o diabo. E a Bíblia nos ensina, né, que Jesus, quando ele fala lá em João 10:10, ele diz que o diabo, o propósito dele veio para roubar, matar e destruir. E ele veio acompanhado com suas hostes, como Paulo mostra aí, espirituais da maldade, principados, demônios. Ou seja, quem são esses demônios? São anjos caídos, que já vieram. A Bíblia vai nos dizer lá em João que o príncipe deste mundo, ele já está o quê? Julgado. Ele já está sentenciado. E infelizmente, né, existem pessoas que desconhecem esses aspectos. Existem pessoas que acham que o diabo ele está aprisionado, ele não está solto no mundo. E, consequentemente, essas pessoas elas subestimam o inimigo. Ou seja, pessoas incautas que negam a existência do diabo, desconhecem o seu poder. Desconhecem o poder que ele influencia no mundo. Onde João vai dizer que ele é o quê? Ele é o pai da mentira. Uma das suas principais armas, irmãos, é o erro, é o engano. E ele tem feito isso doutrinariamente no meio da igreja. Foi o que ele fez com Eva, como o comentarista ele coloca aqui, ele confundindo a mentira com a verdade, né? Ele procura deturpar as escrituras sagradas, distorcer, ou seja, ele procura fazer dissimulações. Quando Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, ele vai dizer que não é maravilha porque o próprio Satanás ele transfigura-se em anjo de luz. E da mesma forma ele procura fazer isso com o quê? Com os seus falsos mestres, falsos apóstolos, falsos doutores, né? Ele procura fazer acusações, como está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10. Ele procura semear a incredulidade no meio do povo, ou seja, que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não vos resplandeça a luz do Evangelho. E existe um outro problema também, que as pessoas procuram também superestimar demais o inimigo, né? Aqueles que falam mais do diabo do que de Deus. Tem gente que é assim, né? Às vezes a gente vê isso aí. A pessoa, por exemplo, está indo para o culto. Aí no meio do caminho levou uma topada. Aí já está querendo dizer que foi o diabo que colocou aquela pedra ali para que ele topasse e arrancasse o chamboco do dedo, né? Ou seja, no meio do trajeto que ela estava vindo, o que aconteceu? Ela não prestou atenção e simplesmente tropeçou. E outra coisa também, irmãos, que nós devemos entender também, que como Paulo ele coloca no versículo 12 da lição, né? Que ele diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, Paulo aqui já diz que o nosso conflito
o nosso conflito, a nossa luta travada não é contra o nosso semelhante, não é contra o nosso próximo, não é contra pessoas físicas. Nós fazemos, irmão, parte de um mundo material, mas também fazemos parte do mundo espiritual. Até porque a Bíblia diz que Deus, ele é o quê? Ele é espírito, né? E o diabo também, ele é um ser espiritual. Então, a nossa luta, a nossa guerra que nós devemos travar é contra ele. E não contra o nosso próximo, contra o semelhante. E olhando para o mundo de hoje que nós estamos vendo, à nossa volta, é isso que ele tem feito na mente dos homens, né? Que a Bíblia nos vai dizer lá em Apocalipse, que ele engana todo o mundo. Ele é, irmãos, o enganador. Ele é um ser estrategista, como Paulo vai nos dizer no texto da lição, né? Que nós devemos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, ciladas, estratagema. Ou seja, ele procura criar armadilhas, meios, para que possa fazer o quê? Capturar os seus inimigos, né? E muitos... E voltando aqui, irmãos, na questão de superestimar o inimigo. Nós, na Bíblia, temos o exemplo de quem? Podemos aqui citar o exemplo de Jó. A gente vê que até na questão de subestimar demais, né? Podemos ver isso aí, né? Não negando a existência dele, que ele age, influencia no mundo. Ele se apresenta diante de Deus, a Bíblia lá nos relata, aí Deus faz a pergunta: de onde vens, Satanás? Ele vai dizer claramente: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, e também na tentação de Jesus. Quem foi que ali apareceu para tentar Jesus? Foi o diabo. Apareceu para o tentar. E a gente vê que ele apareceu diante de Deus e ele chega ali e Deus pergunta: vista meu servo Jó, homem temente a mim, íntegro, fiel, que se desvia do mal? Mas o diabo, ele disse que Jó o servia, por quê? Porque Deus o tinha abençoado, tinha cercado Jó de bens, né? Mas Deus sabia que Jó o adorava não por isso, não pelo que ele tinha, pelo que ele dava. Mas a gente vê que quando Jó perde tudo, quando Jó perde toda a sua riqueza, perde seus filhos, olha o que Jó diz. Jó não disse: o diabo se levantou grandemente contra mim, não. Olha o que ele vai dizer: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Meu Deus me deu, meu Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó enxergava que a vida dele estava na mão de quem? Na mão de Deus. Deus era que tinha o controle e o domínio na vida de Jó. E logo após, quando Jó é acometido da enfermidade, que a mulher de Jó chega para ele e diz: mesmo assim, ainda serve esse teu Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O que é que ele vai dizer? Ele não vai dizer que o diabo estava falando na boca da mulher. Não, ele vai dizer: receberíamos o bem de Deus e não o mal. Tem pessoas, irmãos, às vezes nós não devemos negar a sua existência em nosso meio, porque a gente sabe que ele age em nosso meio hoje a situação que o mundo se encontra. A cada dia que se passa, o homem tem se tornado mais maligno, mais pecador. Ele induzindo o homem ao erro, levando o homem ao pecado, à prática do pecado. Por quê? Quando a gente vai lá em Tiago, carta que Tiago escreve, ele diz:
crês tu que há um Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem que estremece. Ou seja, os demônios, o anjo caído, o diabo, eles sabem que Deus existe, que é um Deus santo, que é um Deus que se ira contra o pecado, contra a iniquidade do homem. E ele leva o homem, conduz o homem nesse caminho errado, nesse erro, porque ele sabe que com isso ele estará o quê? Acendendo a ira de Deus contra a humanidade pecadora. Porque é isso, irmãos, que ele tem conseguido fazer ao longo dos tempos, é distanciar o homem de Deus. O objetivo dele é esse, né? Porque o homem que está aí no mundo, sem o pleno conhecimento de Deus, que é diferente da igreja, porque Jesus diz lá em João 8, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, vai nos libertar do que, irmãos? Nos libertar do caminho errado que nós outrora seguíamos, que nós outrora andávamos. E vai nos levar à verdade, ao conhecimento da verdade. Que é quem? Que é Cristo em nossas vidas. E nós devemos, irmãos, atentar para um pouquinho mais para essas coisas, né? Bom, meus queridos, e aqui no tópico 3, vamos agora fazer referência à armadura. A armadura de Deus, que Deus nos disponibiliza para que nós possamos enfrentar e vencer esse inimigo, né, que ele é espiritual, que ele vem no embate contra a igreja do Senhor. E a recomendação é para que nós nos revestimos ou tomamos posse de toda essa armadura. Não podemos ficar sem utilizar nenhuma parte dessa armadura, pois então estaremos deixando o flanco aberto e assim poderemos, de certa forma, ser feridos e assim, quem sabe, né, irmãos, até vencidos. Porque ele vai utilizar aqui a figura do cinturão da armadura, que era uma parte implementada da armadura do soldado que sustentava demais parte da peça dessa armadura, né? E sabemos muito bem que Satanás ele é o pai da mentira. A não ser que nós pratiquemos a verdade, não podemos usar a palavra da verdade. Nós devemos viver a verdade, né? Até porque João, quando ele escreve o seu evangelho, ele vai dizer que o Espírito que habita em nós, ele nos guia em quê? Em toda a verdade. Então nós devemos andar com a verdade, viver a verdade. Não existe essa conversinha de mentirinha santa ou de brincadeira. Não é bom que nós cheguemos a mentir, porque a Bíblia nos dá recomendação, né? Aqui mesmo em Efésios 4:27, vai nos dizer o quê? Não deis lugar ao diabo. Então nós não devemos dar oportunidade, ocasião, para que de uma certa forma ele venha conseguir nos acusar. E agora vamos para a couraça da justiça, né, que era uma peça da armadura. Ela era feita de metal, cobria o guerreiro do pescoço ao peito, protegia o coração e os órgãos vitais. A couraça representa a vida e santa, ou seja, a retidão moral. Sem uma justiça prática na vida diária, apenas a dar a Satanás oportunidade para nos atacar. Então, nós devemos andar nessa justiça, até porque nós somos o quê? Justificados.
né? Justificados por quem? Por Deus. Né? E essa justificação, ela vem de Deus, conforme está lá no capítulo 8 de Romanos. E temos aqui, irmãos, o terceiro incremento dessa parte da armadura, que é calçar os pés com o evangelho da paz. Os soldados romanos, eles usavam uma sandália com cravos na sola, para lhes dar segurança e agilidade na caminhada e corrida por lugares escarpados, ou seja, lugares íngremes. Se quisermos ficar firmes e de pé na luta, precisamos estar calçados com o Evangelho. Conforme está lá em Isaías 52:7. O diabo declara guerra para destruir os homens, mas nós somos embaixadores do Evangelho da paz. Então, podemos ver, irmãos, que essa parte da armadura trazia o que ao soldado? Firmeza. Então, essa parte para nós tem que trazer o quê? Firmeza em nossas vidas. Firmeza no Evangelho da paz. E agora, irmãos, iremos para a parte do escudo da fé, que era uma parte da implementação da armadura. Uma das armas mais terríveis era os dardos de fogo, porque não apenas feriam, mas também incendiavam. O diabo lança dardos de fogo em nosso coração e mente. Mentiras, pensamentos blasfêmios, pensamentos de vingança, dúvidas e ardentes desejos de pecar. Se não apagarmos esses dardos pela fé, eles acendem fogo em nosso interior e nós desobedecemos a Deus. O escudo, irmãos, ele tinha aproximadamente assim 1,60 m de altura e 70 centímetros de largura. Era um escudo feito envolto em couro. Na hora da guerra, os soldados eles molhavam esse escudo, porque os dardos, além deles ferir as flechas, que eles, na hora da guerra, eles molhavam com um tipo de combustível da época, ateavam fogo, e além de ferir, não só feria, mas também queimava. Aí ele traz aqui no sentido de arder, né? Arder, que nós podemos apagar esses dardos inflamados, né? Pela fé, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós confiamos, nas promessas que Deus nos tem feito. E agora, aqui, a quinta parte dessa armadura, que é o capacete da salvação. Satanás ataca a mente. Essa foi a estratégia pela qual ele derrotou Eva. Essa peça da armadura fala da mente controlada por Deus. Infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente, a razão ao conhecimento. Quando Deus controla a nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. O crente que estuda a Bíblia e está firmado na palavra de Deus não cede às propostas sedutoras do diabo. Era uma parte da armadura colocada na cabeça, o capacete, que era para proteger a mente do soldado de certos golpes, que seriam deferidos contra ele. E vamos agora tratar aqui da espada do Espírito. É a arma de ataque, que é a arma de ataque. Vencemos os ataques do diabo e triunfamos sobre ele por meio da palavra. É pela palavra que os cativos são libertos. A palavra é poderosa, viva e eficaz. Pedro quis defender a Cristo com a espada e fracassou. Mas quando
brandiu a espada do Espírito, multidões se renderam a Cristo. Cristo venceu Satanás no deserto usando a espada do Espírito. Precisamos conhecer a palavra, a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Infelizmente, há crentes mais comprometidos com a coluna esportiva do jornal do dia do que com a palavra de Deus. E isso é uma grande, felizmente, uma realidade em nosso meio que muitos, na questão do capacete, dão pouca ênfase à questão de proteger, a mente, né? Como nós podemos fazer isso, irmãos? Se utilizando também da espada do Espírito, que é a palavra, né? Como? Lendo, estudando, guardando versículos em nosso coração, né? Meditando nela de dia e de noite, que foi aquilo que o salmista ele nos diz, né? A tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Porque foi a arma que Cristo utilizou quando o diabo foi tentar ele no deserto. Quando ele chega e diz, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus vai e usa, está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mostrando para nós uma importância maior que nós devemos ter e devemos dar. Da meditação da palavra, em alimentar a nossa alma, o nosso espírito. E o diabo também vai e utiliza a palavra, né? Transporta ele e diz, lança-te daqui para baixo, que também está escrito, que dará ordem aos anjos ao teu respeito e te sustentará pelas mãos. Ele distorcendo a palavra, né? Mas Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim ele consegue ali vencer ao diabo, e o diabo se ausenta dele, a Bíblia diz, por algum tempo. Por isso que existe essa necessidade de nós nos revestirmos da armadura e permanecer o quê? Firmes. Estar sempre prontos e estar sempre preparados para o combate, porque nós estamos numa batalha que ela não tem trégua. Não dá trégua. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós não teremos trégua nessa batalha. Temos que estar sempre pronto e preparado contra os ardis do inimigo que virá contra nós, né? E gostaria de concluir, irmãos, dizendo que devemos seguir a recomendação que o profeta Oséias ele nos deixou, né? Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é isso que nós devemos fazer a cada dia. Procurar nos fundamentar mais em Deus, na sua palavra, para que o diabo não venha conseguir introduzir erros ou confundir a nossa mente. Porque uma mente protegida por Deus é uma mente fortalecida, né? Em Cristo. Amém, meus queridos? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.